boa noite a todos vocês que estão aí conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação através do YouTube. Quer dizer, quem está pelo YouTube, né, gente? Porque pode ser também que tem aí, e tem, na verdade, né, alguns polos conectados conosco. E a eles eu mando aqui o meu abraço especial, Guaribas 2 e São Miguel da Baixa Grande. Sou o professor Técio Câmara. Você sabe que toda segunda-feira eu estou aqui nos 2 primeiros horários com vocês. Toda segunda-feira. E aí, meu amigo, nas 2 primeiras aulas da EJA 7ª etapa, hoje, que são 15 de agosto de 2022, nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje um assunto que muita gente não gosta de falar, mas que é absolutamente necessário sob a luz de vários aspectos, né? Mas como assim, professor, necessário? Bom, primeiro porque o Enem cobra, né, gente? O Enem já chegou a uma edição do Enem a cobrar 2 vezes. Quer dizer, cobrar 2 questões ali relacionadas ao assunto de câncer. Então, é um tipo de conteúdo que, gostando ou não, querendo ou não, a gente precisa obrigatoriamente estudá-lo. Não tem outra saída, gente. Não dá. Tem que estudar. Querendo ou não, gostando ou não. Tem jeito, tá? E esse conteúdo de câncer, galerinha, é um conteúdo tranquilo, fácil de entender. Eu digo sempre que é um conteúdo que muita gente já tem um pré-conhecimento, um pré-conceito já sobre o nosso conteúdo. Então vamos lá, galerinha, tá aí. 15 de agosto de 2022, aqui. E o nosso tema da aula de hoje é câncer. Muito bem. E nós estamos aqui com o primeiro slide, já mostrando aqui na tela para você, mostrando uma célula, essa que está do seu lado esquerdo, uma célula normal, né? Uma célula tranquila, sem problema, tá bom? Uma célula que está com as suas funções sendo desempenhadas de maneira normal, né? Nenhum problema. E aí, nós temos aqui, do lado direito, após uma carcinogênese, e aí eu quero conversar com você sobre esse cara aqui, né? Esse cara está relacionado ao chamado agente cancerígeno, aqui, agente cancerígeno, né? Que nós vamos ver aqui na aula de hoje quais são eles. São vários, gente. São vários. São vários agentes cancerígenos. A gente vai estudar isso, tá? Para então você ter surgido a chamada célula cancerosa, né? A célula com uma alteração, com uma modificação do seu material genético. Modificação esta que está aí, de maneira muito clara para nós, né? Com o material genético alterado. Professor, quem é aqui a alteração do material genético? Essas bolinhas em azul aí, gente, ó. Essas bolinhas em azul aí. Ele está simulando aí o material genético modificado. É isso que ele está fazendo. Ele está simulando o material genético modificado. Professor, o nosso material genético precisa estar modificado para que eu possa dizer que está acontecendo a formação de um tumor, de uma neoplasia, de uma nova célula cancerígena? Resposta, sim, né? Resposta, sim, precisa. O material genético, pessoal, é quem controla o processo de divisão celular. Então, veja,
Se o processo de divisão celular, é controlado pelo material genético e ele está alterado, evidentemente que o processo de modificação da célula, o controle do processo em si vai estar comprometido. E aí eu trouxe para vocês aqui os 3 estágios do processo de formação de um tumor, a formação de uma neoplasia. Então, veja, eu queria deixar claro aqui algumas coisas. Por exemplo, vamos lá. Quando a gente fala de neoplasia, a ideia que a gente tem é de que essa neoplasia ela é maligna. Falou em neoplasia, ela é maligna, obrigatoriamente. Não é verdade. Não é verdade. Nós temos neoplasia maligna, que é o câncer, né, propriamente dito, mas nós temos também a chamada neoplasia benigna. E a neoplasia benigna, ela não é câncer, gente. Tá? Não é. É uma tumoração, é um processo de tumoração, mas não é, um câncer, tá bom? Eu não posso dizer que é câncer. Agora, pode se transformar em câncer? Às vezes sim, às vezes não. Então, normalmente, as neoplasias malignas, elas já surgem logo como malignas, tá? Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Está aqui a célula cancerosa que eu tinha deixado para você ver no slide anterior, tá? Célula cancerosa, tranquilo? E aí, essa célula cancerosa, ela está com material genético já modificado, e esse material genético modificado vai, quando a célula se reproduzir, né? Veja, como é que uma célula se reproduz? É uma célula, divide-se mitoticamente, tá? E ela dá origem a 2 novas células. 2 novas células. Presta atenção nisso daqui. Vai dar origem a 2 novas células. Cada uma dessas 2 novas células, também com material genético com problema, dará origem a mais 2 outras células. Cada uma delas, fazendo 4. Depois fazendo 8. Depois fazendo 16. Agora o que é que você faz? Junte-se a isso o fato de que uma célula cancerosa, por ter a sua atividade extremamente alterada, né? Extremamente alterada, ela acaba que se reproduzindo mais rapidamente. Se reproduzindo muito, muito, muito mais rapidamente. E aí, meu amigo, é por isso que você tem o avanço da doença de maneira tão rápida. Tão rápida. Tá? Porque uma célula, quando você pega essa célula isoladamente, ela tem algumas características, né? Por exemplo, ela tem alta atividade metabólica. Então, ela tem por ter uma alta atividade metabólica, consome muita glicose. Porque é o alimento da célula. É a matéria que a célula vai utilizar como fonte de alimento, né? Como fonte de alimento. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Então, você tem aqui, olha o tanto de células já cancerígenas. Essa que eu vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só aqui nós temos 6 células cancerígenas. 6. O que era uma, lembra, hein? Que era uma, passou a ser agora o quê? 6. Tá certo? Cara, imagina aí. E aí você tem uma célula se dividindo em 2. Olha aqui, ó. Olha aí. E aí, detalhe, hein? Aqui ele já aumentou muito. E tá mais, sabe o que aqui? Ela está invadindo, ó, ela está saindo aqui, ó. Ela está invadindo tecidos vizinhos.
invadindo tecidos vizinhos. Olha que coisa. E aqui é a pior de todas as notícias. Por quê, professor? Porque aqui é quando você diz que o tumor, a tumoração, está em estado de metástase. Isto significa estar em estado de metástase que ele se soltou, se desprendeu do lugar aonde ele estava, onde ele iniciou, e foi para outras áreas, para outros tecidos, para outros órgãos. E isso não é uma notícia muito boa. Basta você lembrar o seguinte: se não fosse, você não está conseguindo controlar nem quando ele estava localizado, imagina controlar ele em outros tecidos, em outros órgãos, né? Então aí estão os dois primeiros estágios, o de iniciação, deixa eu grifar isso aqui, deixa eu marcar aqui para você, tá aqui, ó, o de iniciação, e o segundo, vou já falar sobre ele, e o segundo de promoção, aí, né? Iniciação e promoção. O primeiro, iniciação, que é o momento em que a célula está muito bem, obrigado, tá? Mas você tem os chamados agentes iniciadores do processo. E aí esses agentes iniciadores, eles vão promover, lembra que são aqueles produtos carcinogênicos, eles vão promover o início do processo, né? E aí nós vamos ver daqui a pouco que existem vários fatores que levam a isso. Vários. Mas vários fatores mesmo que levam a isso. Tá? E esses fatores, gente, né, são os responsáveis por fazer a coisa começar. Por fazer a coisa começar. Começa por aí. E aí, meu amigo, nós vamos para a segunda etapa. Quer dizer, uma vez em que eu já alterei a estrutura do DNA, nós vamos agora para a segunda etapa, que é a promoção. É o momento em que uma célula se divide, forma duas, duas formam quatro, quatro formam 8 e assim vai. É o momento em que não há mais controle do processo, tá? Não há mais controle do processo. Muito bem. E aí chegamos no estágio 3, estágio de progressão. Estágio de progressão, que é o estágio onde as células se multiplicam descontroladamente, tá? É esse momento aqui, ó. As células se multiplicam descontroladamente, tá aí. Ocorre um acúmulo naquele determinado tecido de células cancerosas, aí o acúmulo. E aí esse acúmulo é aquele momento em que o cidadão vai lá fazer um exame, muitas vezes, ocasionalmente, que ele não foi ali porque ele estava desconfiando que tinha câncer, não. Ele foi ali, às vezes, para uma outra coisa. Ele foi ali, às vezes, ele pode ter ido, por exemplo, teve sei lá, uma pneumonia, uma gripe um pouco mais forte, que ele achou que não... Eu tô falando do caso do pulmão aqui, tá, gente? Chega lá, aí o médico passa, às vezes, uma tomografia, às vezes ele passa uma radiografia, PA e perfil, póstero anterior e perfil, pode acontecer também. Aí chega lá com a tomografia, ou chega lá com a radiografia, né? E aí a gente observa algo que é muito, muito ruim. Esse tumor, essa mancha. E aí, meu irmãozinho, à medida que aparece aí uma mancha, você já se assusta. Professor, isso é muito comum em fumantes, não é? Sim, é muito comum em fumantes. E eu vou dar um dado aqui para vocês.
Eu vou dar 2 dados aqui para vocês. Primeiro, quem fuma tem 30% de chance a mais de desenvolver qualquer tipo de câncer. Professor, mas não tem nada a ver, professor. Câncer de mama, câncer de próstata. Ah, é? 30% a mais de chance. Pois eu pensei que o cigarro, ele colaborasse, vamos dizer assim, né? Com muito mais que isso. Calma. Calma aí, filhinho. Vamos agora para câncer relacionado ao trato respiratório. Ele sai de 30% para 90%. Você acha pouco? Ou quer mais? Ele sai de 30% para 90%. Quer dizer que 9 de cada 10 pessoas que desenvolveram câncer do trato respiratório, sobretudo no pulmão, tá? São pessoas fumantes. Ou seja, aquele câncer se desenvolveu porque a pessoa é fumante ou foi fumante durante muito tempo em um determinado período de sua vida. É disso que eu estou falando. Então, preste atenção a isso aí. Bom, como é que o nosso organismo se defende? Como é que o nosso... E ele se defende, professor? Gente, defende sim. O nosso organismo procura de todas as formas, não dar lugar para surgir o tumor. Tá certo? Quais são os mecanismos de defesa que o nosso organismo possui? Capacidade de reparar o DNA danificado, ação de enzimas na transformação e eliminação de substâncias cancerígenas. Existem enzimas, pessoal, que pegam o DNA e consertam. Pegam o DNA e corrigem. Mas acontece que às vezes isso passa batido. E aí, meu amigo, surgem algumas alterações em vários lugares do nosso corpo. Pode acontecer. Enzimas que transformam e eliminam substâncias cancerígenas. Professor, mas como é que essas substâncias surgiram? Como? Como a substância surgiu? Meu querido, presta atenção. Se tem uma coisa que está ligada em maior proporção, mais até do que o cigarro, com o surgimento de câncer, é a alimentação. Espera aí, professor, calma. Não se empolgue, não. Alimentação? Como assim? Filhinho, presta atenção a isso que eu vou te dizer aqui agora. Presta atenção. Escuta só isso aqui. A alimentação contribui com 35%. 35% de todos os casos de câncer. Logo abaixo da alimentação, cigarro. Aí, de novo, eu vou dizer, cigarro, quando eu considero geral. Se eu vou só para o trato respiratório, isso sai de 30% e vai para 90%. Quer dizer, é muita coisa, não é não? É muita coisa. É muita coisa. E, por fim, integridade do sistema imunológico. Quando o seu sistema imunológico está íntegro, quando você tem a sua integridade mantida do sistema imunológico, muita coisa que passou em um determinado momento não passaria. Tá? Não passaria. Então, preste atenção. Eu vou fazer aqui 4 perguntinhas básicas. 4 perguntinhas básicas. Quais são essas perguntas? Quais são essas 4 perguntinhas básicas? Tá aí, ó. O câncer é hereditário? Primeira pergunta.
O câncer é contagioso? Segunda pergunta. O câncer é incurável? Terceira pergunta. Todo tumor é câncer? Quarta e última pergunta. Resposta para todas estas perguntas: não. Não. O câncer não é hereditário, o câncer não é contagioso, o câncer não é incurável e nem todo tumor é câncer. Não, definitivamente não. Tá? Então veja bem, galera. Vamos raciocinar um pouquinho aqui. Hereditário quer dizer que passa do pai para o filho. É diferente de ser genético. Genética é porque a origem do problema está nos genes. Então existem tipos de câncer que a origem dele é genética. Tá? Tranquilo? Muito bem. Muito bem. É contagioso? Não. E definitivamente não. E daí surgem vários problemas relacionados a preconceito. Não é? Vários problemas relacionados ao preconceito. Por quê, professor? Porque o que acontece é que tem aí um monte de gente que, infelizmente, por não ter conhecimento, acaba gerando esse tipo de preconceito. O que causa o câncer? Ah, muito bem. Muito bem. O que causa o câncer? Nós temos dois fatores, tá? Dois fatores. Um deles é o fator externo. Um deles é o fator externo, ou fatores externos, tá? E o outro são fatores, deixa eu ver se fica legal, eu acho que não vai ficar, não, ficou feio. E o outro são os chamados fatores internos, tá bom? Então, fatores externos por um lado, fatores internos por outro, tá bom? Aí, ó, pronto. Então tá aí, ó, fatores externos por um lado, fatores internos por outro. Externos, meio ambiente. Aí entra um monte de coisa que nós vamos ver aqui. Sabe o que é um monte? Um monte de coisa. Nós vamos ver aqui. Alimentos, cigarro e tal, vírus, nananana. E do outro lado, nós temos os fatores internos. E aí, por este lado, entra uma coisa chamada predisposição genética. Predisposição genética. Aí é uma outra história. Tá? Olha aí o que eu tinha dito a vocês. O que causa câncer? Olha isso aí, cara. Olha aqui. Presta atenção. Nós temos aqui um total. Eu vou separar 3 fatores que geram câncer. 3 fatores. E você vai me dizer se esses 3 fatores são ou não são. Presta bem atenção. Se esses 3 fatores são ou não, vamos dizer assim, com condições de você controlar. Quer ver? Acompanha comigo. O primeiro deles, como eu já havia falado para vocês, é a alimentação. 35%. Vou já falar sobre ela. Depois nós temos o tabaco, tabagismo. 30%. Muito bem. Em terceiro lugar, nós temos infecção. 10%. Vou fazer o seguinte. Vamos somar esses 3 caras. Vamos. 35 mais 30, 65. Mais 10, 75. Pessoal, 75%
de todos os casos de câncer, você pode evitar. Aí você vai dizer, professor, o senhor está viajando aí na maionese. Como assim? Deixa eu lhe dizer, filho. Você é obrigado a fumar, é? Não. Tem algum lugar que ele obriga a fumar? Tem? Não, não tem. Então, se não tem nenhum lugar que ele obriga a fumar, você já dispensou bem aí quantos por cento? 30%. Concorda? Você já dispensou aí 30%. Muito bem. Ótimo. Deixa eu perguntar para você. Aí você vai dizer, professor, eu não sou obrigado a fumar, mas eu sou obrigado a comer. Ou alguém pode viver nesse mundo sem comer? Me diga aí. Óbvio que não, né, gente? Mas eu te pergunto, tu é obrigado a comer presunto? Mortadela? Salsicha? Salame? Tu é obrigado a comer quitute? Não. Então eu acho que você já entendeu onde é que eu quero chegar. Se eu não sou obrigado a eu sou obrigado a comer, mas não sou obrigado a comer tudo isso aí que eu falei, não. Não, não é não. Você não é obrigado a comer isso aí, não. Então, meu querido, significa que você já eliminou 35%. Porque nós não estamos falando de câncer causado por alimento alimento bom. Segundo um levantamento atual, esse número, eu peguei do Dr. Laí Ribeiro, gosto muito de assisti-lo, numa palestra que ele deu para vários médicos, ele disse, olha, me mostra teu carrinho de supermercado, que eu vou te provar que 85% do que tu coloca no teu carrinho de supermercado nem sequer pode ser chamado de alimento. Nem sequer pode ser chamado de alimento. E a outra causa, os 10%, infecção. Como assim, professor? HPV, por exemplo. Papiloma vírus humano. Como que eu pego HPV? Relações sexuais sem o uso de preservativo. Eu te pergunto, você é obrigado a ter relações sexuais sem usar preservativo? Não. Porque o uso do preservativo, ele não evita só gravidez, não, gente. Ele evita também e principalmente, as chamadas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Gente, eu queria, estou querendo aqui mostrar para você justamente isso, tá? Que você pode evitar muito do que a gente tem de fatores que podem vir a desenvolver câncer. Vamos começar a falar sobre o fumo agora? Vamos lá? Lembra daquele dado que eu dei para você? De que o fumo, ele está relacionado, tabagismo, 30% dos casos de morte por câncer, qualquer tipo de câncer. Qualquer tipo de câncer. Certinho? Presta atenção no que eu estou falando. Mas eu disse a você que esse número subiria. Para quanto, professor? Eu disse que esse número subiria para bem mais que isso. De 30% para 90%. 90%. Está aqui. Quando nós estamos falando de câncer relacionado aos pulmões. Está aí, ó. 25% das mortes por doença coronariana. Que é isso, professor? A fumaça vai para os meus pulmões, não é para o coração, não. Ah, ela vai para os pulmões. Lá, nos alvéolos pulmonares, ocorre a hematose
a hematose, que são as trocas gasosas, e essa fumaça vai parar no teu sangue, que é distribuído pelo corpo todo, passando pelo coração. Os vasos enrijecem, formando uma doença chamada aterosclerose, ou doença aterosclerótica, tanto faz, e é isso que gera o infarto agudo do miocárdio. Tá pouco? Ah, tá achando pouco? Vamos para mais. 85% das chamadas DPOCs, doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Que doenças são essas? Edema pulmonar, enfisema pulmonar, embolia pulmonar, TEP, tromboembolia pulmonar. Essas doenças aí. 85%. Falou de trato respiratório, né, gente? O cigarro está sempre presente. 25% das mortes por doença cerebrovascular. O que é isso, professor? Os chamados AVCs, acidentes vasculares cerebrais. É, papai. Não é pouco não, viu? O negócio aqui não é brincadeira, não. Vocês fumam? Não deviam. Não fuma. Não fuma, Israel. Na minha casa, meu pai fuma, ainda hoje. Minha mãe já deixou de fumar, tem uns 20 anos, eu acho. Mas fumou muito tempo. Fumava 2 carteiras de cigarro por dia, mamãe. E meu irmão ainda fuma. Muito. Lá em casa, só quem nunca pegou num cigarro fui eu. Eu nunca peguei num cigarro. E não quero. E eu lembro, ainda adolescente, criança, adolescente, em casa, reclamava com o papai, reclamava com a mamãe, me chamavam de antipático. Ah, pai, mas tu é antipático, antipático. Mamãe deixou de fumar, ela tem pavor de fumaça de cigarro. Claro, rapaz. E fede tudo, impregna roupa, sabe? As unhas, as mãos, os dedos, cabelo, hálito. Meu irmão, pelo amor de Deus. Bom, nós estamos falando externamente, né? E internamente, o prejuízo que não causa. É? Mas eu vou dar um dado aqui para vocês sobre o cigarro, que eu acho que vai deixar vocês um pouco revoltados e pensativo, mais do que tudo pensativo, nesse feriado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada ano, 8 milhões de pessoas morrem a cada ano por doenças relacionadas ao cigarro, a maioria delas câncer. Preste atenção, 8 milhões. Destes 8 milhões, 1.500.000, mais ou menos, 1.500.000, morrem por doenças relacionadas ao cigarro sem nunca ter fumado. Aí você vai dizer, peraí, mas aí, desse jeito aí o senhor dá um nó na minha cabeça. Como assim? Doenças relacionadas ao cigarro sem nunca ter fumado. Como assim? Não estou entendendo. São os chamados fumantes passivos. Aquele cara que nunca pegou no cigarro, que tem pavor de cigarro, mas que infelizmente, esse cara, ele não tá ali, não conseguiu sair do convívio ali, e está naquele meio, felizmente, e está inalando aquela fumaça que não é bom. Quer dizer, o cara não tinha nada a ver com a história, morreu 1.500.000 pessoas. Rapaz, é muita gente. Professor, mas o que causa dependência mesmo? Qual é o problema do cigarro que ele causa dependência? Nicotina. Nicotina. Mas nós temos outras coisas ruins, que não causam dependências, mas causam câncer. Causam estrago. Monóxido de carbono. Professor, onde é que eu encontro o monóxido de carbono? Porque eu sei o dióxido de carbono. Você quer saber de onde é o monóxido? Bota teu nariz num cano de descarga de um carro e pede alguém para acelerar. É de lá. É só isso aí. E o problema do alcatrão, filhinho, ó. O alcatrão, eu só vou dizer 2 contribuições lindas e maravilhosas do alcatrão aqui. 2. O cádmio e o níquel. Onde é que eu encontro isso aí, professor? Bateria de celular.
É, papai, é isso aí. Bateria de celular, filhinho. É esse cara bem mesmo. Na bateria de celular você encontra. Eu estou fumando isso, professor? Sim, tá. Tá fumando isso. Resíduos de agrotóxicos, né? Tipo de cânceres relacionados aos alimentos. Professor, o primeiro eu fico calado, esôfago, tudo bem. O segundo também, claro, estômago, tubo digestório. O terceiro também, cólon, reto, ok. Mas olha, professor, sinceramente, mama e próstata? O que é isso, professor? O senhor não está viajando novamente, não? Lembra que eu falei que o cigarro contribui com 30% de qualquer caso de câncer? Pois é, a alimentação contribui com 35%, com qualquer caso de câncer também. Então nós temos aí nada mais, nada menos do que mama e próstata. Mama na mulher, próstata no homem. É, papai, olha o estrago aí, hein? O que evitar, professor? O que evitar, professor? Gente, se nós vivêssemos em um período em que, sei lá, você não tivesse conhecimento, não tivesse acesso ao conhecimento, eu até ficava calado, mas meu irmão, na época de hoje, um conhecimento livre para todo mundo, você dizer para mim que não sabia que salsicha, presunto, mortadela, embutidos não causam câncer? Ah, meu querido, Santa Maria da Codipe, né, meu irmão? Santa Maria da Codipe. Defumados e churrascos. Ah, meu Deus do céu, professor! Que notícia triste me destes agora. O meu churrasquinho de fim de semana, professor, aquele que eu faço com minha família, que eu tenho o maior, sabe, o maior prazer do mundo de fazer, professor. O senhor vai dizer para mim que Ismael gosta de churrasco? Olha aí. Gosta de churrasco? É bom. Não vou mais comer. Calma, o churrasco é por causa de uma coisa chamada alcatrão, que é encontrado na fumacinha. Fumacinha do carvão. Aí aquela fumacinha lá. Lá em casa eu tenho uma churrasqueira. Volta para mim aqui, Dornelles. D2, volta aqui, D2. É o Daniel Dornelles. Olha só. A churrasqueira é assim. Ela é, deixa eu ver aqui, mais ou menos assim, ó. Desse tamanho, dessa largura, melhor dizer. Dessa altura assim, mais ou menos. Né? E ela é a gás e ela é elétrica para fazer girar o espeto. E na parte de trás, do fundo, melhor dizendo, ela tem um queimador. E embaixo aqui ela tem uma bandeja onde cai a gordura da carne. Se tu botar dentro do teu quarto, ela não faz fumaça. Cara, foi um dos melhores investimentos que eu fiz lá para casa. Uma maravilha. Essa churrasqueira. Uma maravilha. E aí, assim, você não tem a fumaça do carvão. Não pega carvão. Assim, você não tem a fumaça formando. Alimentos preservados em sal. Sal demais, né, gente? Porque tem a carne de sol, professor. Eu adoro carne de sol, professor. Não diga isso não, professor. Filho, eu também gosto.
Existe a carne de sol, existe a carne de sal. Tem mais sal do que, né? Na verdade, você compra sal, a carne vem de brinde. Você compra um pacote de sal e a carne vem de brinde. Me dá 1 quilo de carne de sol aí, carne de sal. Você está comprando 1 quilo de pacote, 1 quilo de sal, pacote de sal. E a carne vem grudada no sal. Não é o sal que vem grudado na carne, não. De tanto sal que tem. Rica em gordura animal, alimento mofado. Quer dizer, professor, que o senhor não gosta. Eu adoro carne de sol. Mas eu peço, vou ao frigorífico, escolho a carne que eu quero, peço para o cara abrir, e eu chego em casa, boto um sal, às vezes eu peço para ele mesmo botar o sal, e estendo por meio-dia, não mais do que isso. A carne está pronta. O que deixa a carne com aquela coloração mais escura e aquele sabor específico, característico de carne de sol, não é pegar sol demais. É o sal que desidrata a carne, murchando. Princípio biológico aí. Já caiu questão no Enem sobre isso, hein? Alimentos que protegem contra o câncer. Bom, você já ouviu aquele ditado que diz que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come? Não, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Já ouviu aquele ditado? Pois é. Se comer aquilo lá dá câncer, comer isso aqui, que é para proteger, gera outros problemas que estão relacionados a uma coisa chamada agrotóxico. E aí, meu querido, o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Sugiro a você, volta para mim, D2, que dê uma olhada aí na chamada PEC do agrotóxico, o que é que eles estão querendo fazer com a gente. Nós vamos para o intervalo agora, são 3 minutos, e eu volto na sequência até já.